Um avião de 50 anos acabou de se tornar o pior pesadelo do Irã. O velho e barato F-16 agora está lançando campos minados do céu, prendendo os lançadores de mísseis do Irã dentro dos próprios túneis. Mas calma, tem mais. Um F-16 novinho em folha, de um pequeno aliado dos EUA, chamado Bahrein, acabou de derrubar 2 drones iranianos logo na sua primeira luta de verdade. A Força Aérea do Irã já era, a marinha deles já era. Mas o maior problema deles agora é um jato que simplesmente se recusa a se aposentar. Ok, vamos começar pelo básico. O F-16 Fighting Falcon é um caça a jato monomotor. Um motor, um piloto. Foi projetado na década de 1970 pela General Dynamics e voou pela primeira vez em 1974. Isso foi há mais de 50 anos. Mas o F-16 que você vê nas fotos de 2026 não é quase nada parecido com o F-16 de 1974. Agora, a Lockheed Martin tem o produzido e com muitas atualizações, novos eletrônicos, armas e sistemas, ele se tornou um novo avião em um corpo antigo. O F-16CM, a principal variante atual usada pela Força Aérea dos EUA, pode fazer coisas que eram impossíveis quando foi projetado pela primeira vez. Pode voar à noite, com mau tempo, e atingir alvos com bombas guiadas por GPS a quilômetros de distância. Pode carregar mísseis anti-radiação que se guiam pelos sinais de radar inimigos. Pode carregar mísseis de cruzeiro. Pode carregar bombas de fragmentação. Pode interferir nas comunicações inimigas. É uma das aeronaves mais versáteis de qualquer força aérea. E é mais barato de voar do que quase qualquer outro jato no inventário dos EUA. O F-16 custa cerca de $8.000 por hora para operar. Compare isso com o F-35, que custa cerca de $40.000 por hora. Em uma guerra longa, onde você está voando dezenas de milhares de missões, essa diferença de custo importa enormemente. É por isso que o F-16 ainda está voando em 2026, meio século após seu primeiro voo. Não porque seja o mais avançado, mas porque é o mais prático. Agora, deixe-me contar sobre algo que foi revelado no dia 4 de abril e que a maioria das pessoas deixou passar. O CENTCOM divulgou fotos mostrando os F-16CM Fighting Falcons da Força Aérea dos EUA. Os aviões foram identificados como variantes Block 40 da base aérea de Aviano, na Itália. E cada um deles carregava algo em comum: 4 bombas de fragmentação, 2 sob cada asa, em um suporte ejetor triplo. Que tipo de bombas de fragmentação? A CBU-89-B, também conhecida como o Sistema Gator. Essas armas dispersam uma mistura de minas antitanque BL-190 e 1-B por uma ampla área. Pense da seguinte forma: o avião voa sobre um pedaço de terra. Ele lança a bomba de fragmentação. A bomba se abre no ar e espalha dezenas de pequenas minas por uma grande área. Uma base de mísseis, a entrada de um túnel subterrâneo, uma estrada usada para mover lançadores de mísseis móveis. Essas minas ficam no chão e esperam. Qualquer veículo que passe por cima delas, especialmente um lançador de mísseis pesado sobre esteiras de metal ou rodas, é atingido. Uma semana antes dessas fotos serem divulgadas, alguém nas redes sociais compartilhou imagens de minas antitanque BL-190 e 1-B espalhadas pelo interior iraniano perto de Shiraz, especificamente a 2 quilômetros de uma base de mísseis. Elas foram mais tarde confirmadas como minas aéreas do sistema Gator. Ligue os pontos. Os F-16 dos EUA estão voando missões de dispersão de minas sobre as zonas de infraestrutura de mísseis do Irã. O objetivo não é apenas explodir as coisas, é negar o acesso a essas áreas, prender os lançadores de mísseis móveis dentro de seus bunkers subterrâneos, tornar impossível para as forças iranianas rolarem seus lançadores móveis sobreviventes para fora e dispará-los. Isso é inteligente. Os lançadores de mísseis móveis do Irã são um dos alvos mais difíceis em toda essa guerra. Eles se movem constantemente. Eles se escondem em túneis. Você não pode atingir algo que não pode ver. Então, em vez de tentar encontrar e bombardear cada lançador individualmente, o que é quase impossível, você espalha minas ao redor das entradas dos túneis e das estradas ao redor. Os lançadores não podem sair sem atingir uma mina. E se não podem sair, não podem atirar. O The Aviationist descreveu isso perfeitamente. Com ataques também visando a entrada de instalações subterrâneas, as minas não apenas impediriam a saída de lançadores móveis, mas também a chegada de veículos pesados de suprimentos. Selar as portas. Essa é a missão. Em 3 de abril de 2026, o Defense Visual Information Distribution Service publicou uma fotografia tirada em 29 de março. Ela mostrava um F-16 decolando de uma missão de combate durante a Operation Epic Fury.
Analistas de defesa da Global Defense Corp deram uma olhada de perto no carregamento de armas daquela aeronave. E o que eles viram foi fascinante. O F-16 parecia estar carregando mísseis AGM-158JASSM, Joint Air-to-Surface Standoff Missiles. Estes são mísseis de cruzeiro de longo alcance, com um alcance de mais de 370 km. O jato os lança de muito longe, fora do alcance da maioria das defesas aéreas iranianas, e o míssil voa até o alvo por conta própria. Mas essa não é a parte mais interessante. O mesmo F-16 também parecia estar carregando um pod de guerra eletrônica Angry Kitten. O Angry Kitten é um sistema de interferência compacto. Ele interrompe o radar e as comunicações inimigas, tornando mais difícil para os mísseis terra-ar travarem na aeronave. Quando você combina o míssil Standoff JASSM com o interferidor Angry Kitten, você obtém o que os analistas chamam de um pacote de ataque de autoescolta. O F-16 não precisa de uma aeronave de guerra eletrônica dedicada separada para interferir no radar inimigo para ele. Ele carrega sua própria interferência. Ele lança seus mísseis de fora do envelope de ameaça. Ele suprime seu próprio ambiente de radar, uma aeronave. Capacidade de ataque de longo alcance, proteção de guerra eletrônica. Tudo em um só lugar. A análise da Global Defense Corp foi direta. Essa configuração representa o F-16 assumindo um papel que costumava exigir várias aeronaves especializadas. O F-16CJ, como essa variante às vezes é chamada, está realizando ataques standoff contra alvos iranianos, enquanto simultaneamente se protege dos sistemas de defesa aérea iranianos restantes. E está fazendo tudo isso enquanto mantém a conexão com o KC-135 Stratotanker que o mantém no ar por períodos prolongados. A imagem do voo de prontidão de 2 de abril, o F-16 reabastecendo sobre a AOR do CENTCOM, está diretamente conectada a essas missões de combate estendidas. Agora eu quero falar sobre algo que aconteceu em 9 de abril de 2026, que fez história e teve quase zero cobertura. A Real Força Aérea do Bahrein, Royal Bahrain Air Force, operando um jato de combate F-16 Block 70, a versão mais nova e avançada da aeronave do Bahrein, abateu 2 UAVs iranianos em um único engajamento. A Lockheed Martin confirmou isso. A declaração oficial deles foi caracteristicamente curta e confiante. Comprovado em combate. Eles adicionaram: um jato de combate F-16 Block 70 operado pela Real Força Aérea do Bahrein alcançou os primeiros abates RR do tipo, interceptando e destruindo 2 veículos aéreos não tripulados hostis. Esta é a primeira vez que o F-16 Block 70, a variante de produção mais avançada do Fighting Falcon, foi usado em combate RR em uma guerra real. E em seu primeiro desdobramento em um conflito, ele abateu 2 aeronaves inimigas. Deixe-me explicar o que é o Block 70, o F-16. Block 70 é o modelo de produção mais recente do Fighting Falcon, às vezes chamado de Viper, em suas configurações mais modernas. Ele tem um novo radar de varredura eletrônica ativa, Active Electronically Scanned Array Radar, AESA, que pode rastrear vários alvos simultaneamente, olhar através do clima e realizar funções de guerra eletrônica que radares mais antigos não conseguem. Ele tem aviônicos atualizados, um cockpit melhorado e compatibilidade com todo o conjunto moderno de armas, ar-ar e ar-terra. O Bahrein começou a receber os Block 70 relativamente recentemente. E na primeira semana de abril de 2026, um piloto do Bahrein, em um desses jatos novinhos em folha, voou uma missão de interceptação contra drones iranianos que se aproximavam e derrubou ambos do céu. Isso é significativo em vários níveis. Primeiro, isso confirma que os parceiros da coalizão do Golfo não estão apenas hospedando as forças dos EUA, eles mesmos estão voando missões de combate. O Bahrein, com seus próprios F-16 Block 70 novinhos em folha, está ativamente abatendo armas iranianas que ameaçam seu espaço aéreo e sua população. Segundo, isso valida o F-16 Block 70 como uma plataforma comprovada em combate. Toda nação aliada que encomendou ou está considerando encomendar o Block 70 acabou de receber a resposta para sua pergunta mais importante. Ele funciona em uma guerra real? Resposta: sim. Ele abateu 2 aeronaves hostis em sua primeira oportunidade. Terceiro, isso mostra como a missão antidrone está sendo distribuída por toda a coalizão. Os EUA não precisam abater cada UAV iraniano sozinhos. O Bahrein, com seus F-16 recém-entregues, está contribuindo com capacidade real. Este é o sistema de defesa aérea da coalizão, funcionando exatamente como projetado. Agora veja bem, a superioridade aérea não é ilimitada. Você se lembra quando um Warthog dos EUA foi abatido sobre o Irã? Ele foi atingido por um Manpads iraniano,
um sistema de defesa aérea portátil. Basicamente, um míssil disparado do ombro que um único soldado pode carregar e atirar. O piloto ejetou. Uma missão de resgate foi lançada, envolvendo aeronaves F-15, F-16 e F-35, fornecendo cobertura aérea, juntamente com aproximadamente 20 drones, enquanto uma equipe em solo extraía o piloto. 2 aeronaves de transporte C-130 foram desativadas durante a extração. Alguns helicópteros de operações especiais do 160º SOAR foram destruídos. Autoridades dos EUA disseram que foram destruídos intencionalmente para evitar a captura. O piloto sobreviveu. Os EUA confirmaram que nenhum militar foi morto. Mas aqui está o que a história do Manpads nos diz. Após 6 semanas de bombardeios, após 13 mil ataques, após as redes de radar e defesa aérea do IRGC terem sido sistematicamente desmanteladas, um único soldado com um míssil disparado do ombro ainda abateu uma aeronave dos EUA. O ex-comandante do CENTCOM, Kenneth McKenzie, disse que considerou isso uma perda operacional aceitável. A NBC News observou que o incidente mostrou que, apesar do esforço dos EUA para neutralizar as capacidades militares convencionais do Irã, a ameaça da guerra assimétrica perdurou. Esta é a verdade honesta sobre o ambiente de operação do F-16 sobre o Irã agora. As principais ameaças de mísseis terra-ar, os sistemas S-300, o Bavar 373, as baterias guiadas por radar, essas foram amplamente eliminadas. Mas você não pode bombardear e destruir todos os mísseis disparados do ombro no país. Existem milhares deles. Qualquer soldado do IRGC em qualquer lugar do Irã ainda tem o potencial de colocar um míssil no céu. A resposta do F-16 a essa ameaça é velocidade, altitude e táticas. Voar rápido, voar alto, não ficar pairando sobre os alvos. É por isso que a configuração JASSM existe, lançar de muito longe, totalmente fora do alcance dos Manpads. Permanecer vivo sobre o Irã em 2026 exige voar de forma inteligente. E o F-16 é construído exatamente para isso. Agora, vamos conectar tudo isso ao que está acontecendo neste exato momento. O F-16 não está apenas voando missões de ataque sobre o território iraniano, ele também está voando em patrulha aérea de combate sobre o Estreito de Hormuz, protegendo os 18 navios de guerra dos EUA, que impõem o bloqueio contra ameaças aéreas. Aqui está como isso se parece na prática. Um F-16 de uma base aérea em algum lugar na região do Golfo, possivelmente no Bahrein, possivelmente no Catar, possivelmente no Kuwait, decola, reabastece de um KC-135 Stratotanker sobre o Golfo Arábico, e então começa um padrão de patrulha sobre a zona de bloqueio. Ele está procurando por ameaças iranianas. Drones, barcos de ataque rápido armados com mísseis, helicópteros. Ele está em contato de rádio com os navios de superfície abaixo. Se algo ameaçar um destroyer dos EUA, o F-16 responde. Os navios do bloqueio têm seus próprios sistemas de defesa, sistemas de armas de aproximação, Phalanx, mísseis terra-ar, conjuntos de radar. Mas o F-16 fornece uma camada adicional de proteção que estende o perímetro de defesa para fora dos próprios navios. Este é o conceito de equipe que faz o bloqueio funcionar. Os navios param e fazem os navios comerciais darem meia volta. Os F-16 protegem os navios de ameaças aéreas. O KC-135 mantém os F-16 no ar. A vigilância por satélite rastreia tudo. Aeronaves de guerra eletrônica interferem nas comunicações iranianas. Está tudo interconectado. Ok, aqui é para onde eu acho que a história do F-16 vai a partir daqui. O bloqueio naval está em seu 4º dia a partir de 16 de abril, e o general Kane confirmou no Pentágono que está funcionando. 0 violações bem-sucedidas em 48 horas, 10 navios forçados a dar meia volta. Hegseth diz que vai durar o tempo que for necessário. Enquanto o bloqueio durar, os F-16 estarão no ar acima do Estreito de Hormuz. Enquanto os lançadores de mísseis móveis do Irã estiverem em algum lugar no subsolo, os F-16 estarão dispersando minas Gator ao redor das entradas dos túneis. Enquanto houver drones iranianos ameaçando os parceiros da coalizão, os F-16 Block 70S estarão interceptando-os. O Paquistão escoltou a aeronave da delegação iraniana com F-16 da PAF durante as negociações em Islamabad. O novo Block 70 do Bahrein marcou os primeiros abates Arar. Os Block 40 dos EUA de Aviano estão minando as estradas de acesso às bases de mísseis iranianas. As variantes CJ estão executando ataques standoff autoescoltados, com mísseis JASSM. O F-16 está em toda parte neste conflito, fazendo de tudo.
e fazendo isso a um custo que mantém a campanha financeiramente sustentável ao longo do que agora se encaminha para 2 meses. O próximo capítulo na história do F-16 sobre o Irã depende do que o Irã fará a seguir. Se o bloqueio forçar um acordo nuclear, os F-16 recuam. Se o Irã escalar, se o IRGC tentar quebrar o bloqueio, se o cessar-fogo entrar em colapso, o F-16 volta ao trabalho sobre Teherã. O voo de prontidão é sempre real. O K-635 está sempre no alto. E o Viper está sempre pronto para a ação. O que você acha? O F-16 é o verdadeiro MVP desta campanha aérea? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se se você é novo por aqui. Ative o sininho. Estamos cobrindo cada desdobramento. Fiquem atentos. Vejo vocês no próximo vídeo.